Olá pessoal, vamos aqui para o nosso capítulo 5 do nosso conteúdo de artes e hoje a gente vai iniciar, nós já demos uma breve iniciada, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade nesse capítulo 5 que vem como tema a arte de contar histórias. Então logo aí no início do nosso capítulo, a gente vem trazendo aí uma artista, né? No início do nosso capítulo, que é a artista Ana Teixeira, que essa artista ela faz um trabalho, né? E esse trabalho dela é um projeto bem diferenciado que vem como tema, esse trabalho dela, Escuta Histórias de Amor. Nesse trabalho dela, ela vem trabalhando com a questão do vídeo, mas ela também trabalha com desenho, instalações e fotografia. Nesse projeto dela, Escuta Histórias de Amor, né, de Ana Teixeira, ela vem sentar-se em espaços públicos, né, numa praça, por exemplo, como tem na imagem, e ela coloca sua plaquinha, né, Escuta Histórias de Amor, e ao tempo que ela vai fazendo crochê, as pessoas, né, ela não convida, as pessoas por si próprias se convidam, sentam-se e contam suas histórias. Então esse é o projeto dela, né, Escuta Histórias de Amor. Ela já realizou essa ação, né, esse projeto, em vários espaços públicos de vários países, que entre esses países estão Alemanha, Itália, Espanha, França, Chile, Canadá, Brasil, Portugal e Dinamarca. Então essa é a artista que vem trazendo aí no início do nosso capítulo 5, a arte de contar história. Em Escuta Histórias de Amor, né, que é o projeto de Ana Teixeira, ela põe-se a esperar de um interlocutor, né? Como eu falei para vocês, ela não convida as pessoas por si próprias se convidam, né, a sentar-se e lhe contar alguma passagem amorosa da vida delas. Enquanto ela espera uma pessoa, né, para sentar-se, né, para se convidar e contar-lhe uma passagem da sua história de amor, a artista tece e não interrompe o processo se alguém chega e senta. Então, ao decorrer da contação da história da pessoa, ela vai ali tecendo o seu crochê. Ela divide essa atenção, né? Enquanto ela vai tecendo seu crochê, ela vai dividindo a atenção entre a pessoa que está contando a sua história, né? E vai também tecendo o seu crochê, né? Que é a sua fatura do trabalho manual. E Ana, ela dispõe-se como um ser de escutar. Então, ela fica ali escutando as histórias de amor e, ao mesmo tempo, tecendo o seu crochê. E durante todo o tempo, né, de que ela realizou esse processo, ela já tem mais de 30 metros de crochê, porque enquanto as pessoas vão falando, ela não para, ela vai tecendo o seu crochê. Nas gravações, a gente pode assistir, né, as gravações dos momentos em que as pessoas se sentam, chegam, né, sentam-se e contam as suas histórias de amor, a passagem amorosa. Nas gravações não é possível ouvir a fala das pessoas, né, porque as pessoas estão se abrindo, tá contando uma passagem amorosa da vida delas, então não é possível ouvir a fala das pessoas, né, as histórias que elas contam, a gente vê somente as imagens. E os sons que a gente escuta, né, como não é da fala das pessoas, é somente os sons do local onde eles estão, né, que é carros, as buzinas, as pessoas passando, conversando, né. Então a gente só consegue ver os sons do local e as imagens que estão naquele local também. Eu vou passar aqui para vocês agora, né, um videozinho, um pouquinho desse trabalho de Ana Teixeira e já a gente volta com o nosso conteúdo. Então assistam aí. É sempre assim. A artista chega a um espaço público, desenrola o cachecol e começa a tricotar. A placa dá uma ideia do que ela faz ali. O tempo passa, demora, até que aparece alguém interessado em conversar. Não tem divã nem limite de tempo, só uma cadeira e um caso para contar. Ela faz com que a gente fale, ela é maravilhosa, muito acolhedora, sem pressão, sem nada. Achei muito rico. Em 8 anos, foram 10 metros de amor. Tricotando esse cachecol vermelho, a Ana já ouviu todo tipo de história. E mais do que isso, descobriu que quando tem quem escute, sempre tem alguém disposto a falar. Minha ideia é causar um curto-circuito na realidade, sabe? Colocar ali no dia a dia, no cotidiano, uma coisa que não deveria estar lá. E essa ideia já percorreu outros países, como Alemanha, Espanha
e França. E em cada um desses lugares, pessoas diferentes, mas com sentimentos muito parecidos. Todas as vezes que as pessoas percebiam que eu não falava, por exemplo, alemão, elas falavam comigo em inglês. Então eu percebi que as pessoas querem mais do que ser ouvidas, querem ser entendidas também. A conversa é confidencial. Tudo o que é dito aqui fica registrado apenas na memória. Mesmo assim, muita gente ainda não se sente à vontade para contar sua história de amor. Sou meio vergonhoso. Tenho muito coragem de estar contando nada, não. Se eu tivesse tempo, até sentaria, mas não tenho tempo. Mas para quem tem coragem, essa é uma boa oportunidade para deixar esse cachecol cada vez maior. O pessoal pede um tempinho para contar tanta história triste, por que não uma história de amor, né? Pronto! Agora que vocês viram aí um pouquinho sobre o trabalho de Ana Teixeira, né? Vamos aqui continuar o nosso conteúdo. Então, primeira atividade que é para vocês fazerem é responder a página 50. Então, na página 50 vem sobre o tema penso e você vai completar essa frase. Ouvir histórias me possibilita. Quando a gente escuta uma história, o que é que essa história ela possibilita? O que é que ela traz pra gente? Ela traz novos aprendizados, ela desenvolve a minha criatividade. Então você vai completar essa frase, o que é que a história possibilita para você. Ouvir história, o que é que possibilita para você, certo? Então completem aí a frase. Logo aí na página seguinte, vem falando sobre tradição oral. Tá? E nessa tradição oral, o que é essa tradição oral? Essa tradição oral é aquela transmissão de saberes que é feita oralmente, né? Já está dizendo, tradição oral, então é feito pela fala. Oralmente pelo povo, ela acontece geralmente de geração em geração, né? Aquele saber que é passado de pai para filho, né? Como tem nas imagens, como geralmente aqueles costumes, lendas, orações, canções, né? Entre outros saberes. Então, isso é tradição oral, é aquele saber que ele é transmitido, né, de forma oral, ou seja, falada de uma pessoa para outra. Geralmente é um saber que é transmitido de geração em geração, de pai para filho, certo? Isso é tradição oral. Logo aí na página 51, nós temos o diálogos com tema, né, que agora você vai responder também. E nesse diálogo com o tema vem aí para você responder essas perguntas, né? Que história marcou a sua infância? Essa história que marcou a sua infância não precisa ser necessariamente uma história daquelas infantil, como tipo, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Pode ser uma história mesmo, algum acontecimento, né, que aconteceu com você. E você vai descrever aí que história foi essa, certo? E caso fosse para você contar essa história, como você poderia contar essa história? Seriam os exemplos, né? Que você poderia colocar. Eu poderia contar essa história de forma oral, né? Que seria contando, falando. Poderia ser de forma escrita, escrevendo a história, né? Poderia ser através de um vídeo. Poderia ser através de fotografias, né? Caso houvesse fotografias sobre aquele momento histórico da sua infância, né? Então, há várias formas da gente contar uma história. Interpretando, né? Também seria... cantando, você escreveu uma música, né, daquele momento. Então essas seriam as formas de como você poderia contar essa história. E a gente vai finalizar por aqui, tá? Nós só temos essas duas questões para resolver e na próxima aula a gente fala sobre um pouquinho mais sobre a arte de contar histórias, certo? Então a gente finaliza aqui nessa página 51, tá bom? Então bom final de semana para vocês.